Fala galera, dando sequência aqui ao nosso bloco de cirurgia vascular, vamos falar um pouquinho mais sobre trombose venosa profunda, mas agora eu vou abordar um tópico um pouquinho mais específico, que é a profilaxia do tromboembolismo venoso. O que é tromboembolismo venoso, Rivas? Tromboembolismo venoso é um nome genérico aí que inclui tanto a trombose venosa profunda quanto o tromboembolismo pulmonar. Então, é o tal do TEV. O que a gente deve levar em consideração para fazer profilaxia desses eventos? Quando a gente fala em profilaxia de TEV, a gente precisa necessariamente considerar um tal de um negócio chamado score de Caprini. O que é score de Caprini? Olha só, está na tela para vocês. Score de Caprini nada mais é do que uma pontuação, onde eu pego diversas características clínicas do paciente e atribuo pontos a elas. Por exemplo, o paciente teve sepsia há menos de um mês, pneumonia há um mês, função pulmonar anormal. Para cada item desse que eu considerar positivo, eu atribuo um ponto. Agora, paciente vai ser submetido a uma artroscopia, paciente com neoplasia, atribuo, por exemplo, a esses itens 2 pontos. Idade maior do que 75 anos, história de TEV ou familiar, ou história de pessoal de TEV ou familiar de TEV, atribuo 3 pontos. AVE menor do que um mês, artroplastia de joelho e quadril, atribuo aí 5 pontos. Então vocês entenderam como é que funciona. Eu pego cada item desse aqui, vejo se o paciente tem ou não e atribuo a ele a pontuação que é designada para cada item. Tudo bem? Beleza, Rivas, entendi isso. Eu faço o que com essa pontuação? A gente está falando de profilaxia. Bom, eu classifico esse paciente em risco muito baixo, baixo, moderado ou alto para tromboembolismo venoso. Então, se você tem um paciente com 0 pontos, é um paciente com risco muito baixo. O paciente com 0 pontos é o paciente que não tem nenhuma dessas características, nada. Esse é um paciente que a chance dele de desenvolver trombose venosa profunda ou TEP é baixíssima, é muito baixa. Paciente com baixo risco é aquele que tem de 1 a 2 pontos. Risco moderado, de 3 a 4 pontos. E alto risco, mais ou igual a 5 pontos. Maior ou igual a 5 pontos. Dependendo da pontuação que esse paciente desenvolver ali, dependendo da pontuação que eu encontrar no score de Caprini, a minha estratégia de profilaxia de TEV vai ser diferente. Quais são as estratégias de profilaxia de TEV, Rivas? A gente tem basicamente estratégias farmacológicas, onde eu uso medicações anticoagulantes em doses um pouquinho menores para profilaxia do TEV, e a gente tem as estratégias mecânicas ou não farmacológicas. Vamos discutir cada uma delas de acordo com a pontuação do paciente. Paciente de muito baixo risco, minha estratégia de profilaxia simplesmente pode ser a deambulação precoce. Eu falar para esse paciente, olha só, terminou sua cirurgia, está tudo bem, sai do leito e vai andar. Lembra, a gente está falando aqui de profilaxia perioperatória, então a gente está considerando aquele paciente que fez a cirurgia. Então, paciente com Caprini de 0, paciente de muito baixo risco, é só eu falar para esse paciente deambular. Se esse paciente caminhar, é o suficiente para eu ter um risco mínimo, praticamente anular aí o risco de tromboembolismo venoso, de TEV. Pacientes de muito baixo risco, além da deambulação precoce, eu preciso indicar para ele o uso de meia elástica compressiva e compressão pneumática intermitente. O que é o uso de meia elástica compressiva, Rivas? Meia elástica compressiva é aquelas meias elásticas que você põe, pode ser meia 3/4 ou aquela meia que vem até a coxa, e ela tem um fator de compressão que é bem maior do que uma meia usual, do que uma meia normal. Qual é o objetivo da meia elástica? É diminuir a capacitância venosa e melhorar o retorno venoso. Portanto, você melhora o fluxo vascular venoso ali no membro e diminui o risco de tromboembolismo venoso. Tá bom, Rivas, e o que é compressão pneumática intermitente? Compressão pneumática intermitente é um recurso que a gente usa, principalmente no intraoperatório e no pós-operatório imediato, que são umas botas que elas vão comprimindo desde o pé até a panturrilha, e dependendo do aparelho, ele comprime até coxa também, e essa compressão intermitente vai fazendo com que o sangue vá sendo ordenhado, com que o sangue vá se movimentando ali no membro e diminui o risco de tromboembolismo venoso. Diminui o risco, então, de trombose venosa profunda e de tromboembolismo pulmonar. Então, paciente de baixo risco, eu indico para ele deambulação, meia elástica e compressão pneumática. Portanto, muito baixo risco e baixo risco, as minhas estratégias de profilaxia são não farmacológicas. Pacientes com risco moderado, eu preciso fazer profilaxia com medicação, profilaxia com dita farmacológica. Quais são os remédios que eu uso? Posso usar heparina não fracionada,
Posso usar heparina de baixo peso molecular, como o Clexane. Posso usar também o Fondaparinux, que é um parente aí da heparina de baixo peso molecular. Todas essas medicações são aceitas para eu fazer profilaxia perioperatória. Rivas, em que dose eu uso? Geralmente é uma dose abaixo da dose anticoagulante, uma dose abaixo da anticoagulação plena. Por exemplo, heparina, que é heparina de baixo peso molecular, que eu acho que é a droga que a gente mais usa para profilaxia de tromboembolismo pós-operatório, de TEV, a gente usa geralmente metade da dose. A gente usa 40 mg dia, 60 mg dia. 60 mg quando o paciente é muito obeso, 40 mg para um paciente aí eutrófico. Muito bem, Rivas, tá bom. E paciente de alto risco? Paciente aí com o Caprini superior ou igual a 5 pontos. Nessa situação eu tenho que fazer, além da profilaxia farmacológica, a profilaxia mecânica. Então acho que isso é bem intuitivo, é fácil de entender. Muito baixo risco e baixo risco só uso profilaxia mecânica. Risco moderado, uso profilaxia farmacológica. Alto risco, preferencialmente eu uso profilaxia mecânica associada à profilaxia farmacológica. Rivas, tem alguma situação de risco de tromboembolismo venoso moderado a alto em que eu não possa usar profilaxia medicamentosa? Na verdade, sim. Pacientes que têm o risco de sangramento alto, eu não posso profilaxia medicamentosa. Não posso usar profilaxia medicamentosa. E nesses casos, eu uso somente profilaxia mecânica. Rivas, é suficiente? Só usar profilaxia mecânica é bom? A resposta é não, não é. Mas nessa situação, o risco de sangramento pode causar muito mais dano do que um eventual evento tromboembólico. E por isso, nessa situação, eu corro o risco de não usar a medicação. E aí, para contrabalancear isso, eu faço o que eu posso, que é a profilaxia mecânica. Quais são as situações em que eu tenho, então, potenciais contraindicações à profilaxia farmacológica? E perceba, por que eu coloquei potenciais? Porque isso não é absoluto. Isso vai muito de acordo com o que aquela equipe decidir, qual é a conduta para aquele paciente. Eu vou dar um exemplo. Quando eu estava na preceptoria de cirurgia plástica lá no Hospital das Clínicas, a gente operou um caso gigantesco, era uma neoplasia enorme no membro inferior, e a gente fez um retalho anterolateral da coxa microcirúrgico, que foi o maior retalho anterolateral da coxa microcirúrgico que eu já fiz na minha vida. E esse paciente, assim, depois que eles retiraram o tumor, ficou só a femoral ali, com um monte de raminho ligado, batendo, parecia um varal a femoral, pendurada, batendo, e a gente ia colocar o retalho para cobrir aquela lesão. Esse era um paciente que ele tinha um histórico relativamente recente de tromboembolismo pulmonar, acho que menos de 6 meses de tromboembolismo pulmonar. Só que a cirurgia dele tinha um risco de sangramento gigantesco, enorme. E aí a gente ficou numa sinuca de bico, porque a gente chegou a discutir, o pessoal da UTI queria porque queria anticoagular, a gente não queria de jeito nenhum, porque a gente sabia que tinha um risco enorme dele sangrar da femoral e eventualmente ter até um desfecho letal por causa do sangramento. Então tá aí como potenciais contraindicações, porque isso é muito discutido caso a caso. Só para eu encerrar a história aí do que evoluiu esse paciente, a gente não queria anticoagular, o pessoal da UTI queria anticoagular, no fim das contas ficou estabelecido que a gente não iria fazer profilaxia para ele, que a gente não ia dar anticoagulante, mas algum desavisado da UTI, algum médico da equipe da UTI acabou que começou a anticoagulação, que também não está errado. Na visão dele, ele queria prevenir o tromboembolismo pulmonar. O que aconteceu foi que esse paciente teve uma baita de uma hemorragia, sangrou, a gente conseguiu salvar o paciente do sangramento, então a gente fez uma reposição volêmica, conseguiu abordar ele cirurgicamente, mas a gente perdeu a reconstrução microcirúrgica, acabou que esse paciente evoluiu para amputação. Aí você me fala, Rivas, mas se ele tivesse um TEP, talvez ele pudesse morrer. Sim, talvez pudesse. Então é uma situação que assim, é muito delicada e a gente discute caso a caso. Por isso está como potencial contraindicação. Toda essa churumela aí, só para você entender por que isso não é contraindicação absoluta e, na verdade, a gente discute caso a caso. Mas são potenciais contraindicações da profilaxia farmacológica. Pacientes com diástase hemorrágica grave, presença de sangramento ativo clinicamente significativo, isso não inclui menstruação. Cirurgia intracraniana ou oftalmológica com menos de 2 semanas, plaquetopenia com menos de 50 mil plaquetas, trauma grave recente,
coleta de líquor ou anestesia de neuroeixo com menos de 24 horas, hipertensão grave sem controle e neoplasia intracraniana ou de medula espinal. Tudo bem? Isso cai na prova, Rivas? Essa parte de profilaxia? A resposta é sim, cai. Não é tão comum, mas aparece. Veja só, qual das seguintes alternativas seria mais adequado na prevenção de trombose venosa profunda após uma cirurgia abdominal em um paciente com menos de 40 anos sem fatores de risco conhecidos? Olha só, para a gente responder essa questão, a gente tem que calcular o score de Caprini desse paciente. Paciente sem comorbidade, menos de 40 anos, o que ele tem aí de fator? Tem essa cirurgia abdominal. Então, olha só, vamos recorrer aqui ao nosso score, tudo bem? Cirurgia, vamos considerar que ele fez uma cirurgia abdominal de grande porte, tudo bem? Com tempo superior a 45 minutos. Então, é um paciente que ele recebe 2 pontos. Portanto, qual é a conduta? Ele é classificado como baixo risco, né? 1 a 2 pontos. E qual é a conduta? Deambulação, meia elástica e compressão pneumática. Ou seja, profilaxia não farmacológica. E aí, vamos ver o que ele traz de alternativa para a gente. Varfarina pós-operatória? Não. Não tem profilaxia, não tem indicação de profilaxia farmacológica. E a gente não faz essa profilaxia também com varfarina. Aspirina no pós-operatório? Aspirina é um antiagregante. A gente não usa isso de rotina, para a absoluta maioria das cirurgias, para prevenir tromboembolismo venoso. Deambulação precoce e meias de compressão sequencial ou compressão pneumática intermitente. Essas duas alternativas, elas não estão erradas. As duas aí estão corretas. Rivas, e qual eu escolho? Qual é a conduta de eleição aí? Se o paciente puder deambular, é melhor colocar ele deambulando do que deixar ele na cama usando meia de compressão sequencial. Deambular é melhor do que a meia elástica compressiva. Rivas, em que situação eu uso a meia elástica compressiva então? Paciente que não está conseguindo deambular, está na cama, ou então aquele paciente que deambulou, voltou para a cama e está a meia lá. Ele coloca a meia enquanto está deitado e quando está deambulando, tira a meia. Agora, se tiver a possibilidade dele deambular bastante, sair bastante do leito, é melhor deambular do que deixar ele deitado fazendo a compressão pneumática intermitente. A compressão pneumática intermitente, na verdade, faz a função, faz a vez aí da deambulação. Portanto, o gabarito da questão, alternativa B. Muito bem. Pessoal, agora eu quero discutir com vocês algumas situações especiais que estão relacionadas à trombose venosa. A primeira delas, que eventualmente cai em prova, às vezes nem tanto como questão, mas cai lá entre as alternativas, é a tal da flegmásia cerulea dolens. O que é a flegmásia cerulea dolens? Por definição, flegmásia é quando você tem a trombose massiva do sistema venoso profundo. Qual é o lugar mais comum disso acontecer? No segmento venoso ileo com E ou com I? Femoral. Me deu um branco. Caramba. Trombose do segmento ileo-femoral. Agora eu não me lembro se é com I ou com E. Caramba, me deu um apagão na cabeça. Tudo bem, mas também não interessa. Segmento venoso ileo-femoral. Não é o do intestino, é o da veia. Quando você tem trombose massiva desse segmento, você tem obstrução de praticamente todo o retorno venoso do membro inferior. Então fica todo o sangue represado ali no membro inferior. E o que isso promove? Você vai ter uma dor intensa e de início abrupto com caráter progressivo. Além disso, esse membro fica todo edemaciado. Como na maioria das vezes essa trombose é no segmento iliofemoral, o edema ele é rizomélico, ou seja, ele vem desde a raiz da coxa até o pé, pega todo o membro inferior o edema. Além disso, esse paciente apresenta um quadro de cianose com progressão distal para proximal. A cianose começa no pé, passa para a perna e depois vai para a coxa. Qual é a evolução natural se eu não fizer nada diante de uma flegmásia cerulea dolens? Essa obstrução ao retorno venoso faz com que você tenha um edema gigantesco dessa perna. E aí você tem o comprometimento capilar. E além disso você vai ter o edema produzindo síndrome compartimental com obstrução ao fluxo arterial. Então na prática, se você não trata, esse membro evolui para isquemia e depois necrose. E se você não faz nada, esse membro precisa ser amputado. Isso quando o paciente não tem algum desfecho mais grave e entra em óbito, morre por conta disso aí. E como a gente faz o tratamento disso? A gente faz o tratamento com trombolítico ou cirurgia, trombectomia. A gente vai lá e tira o trombo. Essa é a única situação, vamos dizer assim, para a sua prova, vai? Mas para a sua prova, essa é a única situação em que você vai pensar em trombólise ou cirurgia frente ao diagnóstico de trombose venosa profunda.
Porque como a gente já discutiu, o tratamento de escolha para TVP é anticoagular, fazer anticoagulação plena. Mas aqui, na flegmásia alba dolens, não. Flegmásia alba dolens, a gente precisa fazer trombólise ou então ressecção cirúrgica do trombo para permitir que o membro volte a ter vascularização. E outra coisa que você precisa saber, nas suas provas, às vezes aparece um termo que chama flegmásia flegmásia alba dolens. Aqui a gente está falando da cerúlea dolens. Cerúlea quer dizer acinzentado, azulado, e alba quer dizer branco. Flegmásia cerúlea dolens e a flegmásia alba dolens são espectros da mesma condição clínica. É quando você tem obstrução massiva do sistema venoso profundo. O que é a flegmásia alba dolens, então, Rivas? A cerúlea, hoje você já me explicou, tem cianose do membro, tem comprometimento arterial depois por causa do edema, o paciente pode perder um membro, tem que fazer trombólise. E a flegmásia alba dolens, que eu já vi aparecer eventualmente em uma ou outra questão. Flegmásia alba dolens é exatamente a mesma condição clínica do que a flegmásia cerúlea dolens, mas por algum motivo, no momento que você tem a obstrução do sistema venoso profundo, você tem a liberação de estaminas vasoativas e isso faz com que o membro fique pálido, você tem uma vasoconstrição cutânea. A flegmásia alba dolens, o curso natural dela, ela evoluir para uma flegmásia cerúlea dolens. Na prática, as duas são a mesma, espectros da mesma doença, a mesma coisa, na verdade, só que na flegmásia alba dolens você tem a liberação de mediadores vasoativos que fazem com que você tenha uma vasoconstrição cutânea e o membro fique pálido antes de ficar cianótico. Olha só, questão da UNB do ano de 2019. Com relação à trombose venosa profunda, TVP em membro inferior direito, julgue o item a seguir. A forma mais comum de apresentação da TVP é aquela denominada como flegmásia cerúlea dolens. Eu, particularmente, nunca vi ao vivo uma flegmásia cerúlea dolens e é um quadro extremamente grave. Graças a Deus, essa não é a forma mais comum de apresentação da TVP, portanto, o gabarito da questão, alternativa B. Muito bem, a gente já discutiu flegmásia alba dolens, flegmásia cerúlea dolens, e agora eu quero discutir com vocês outro diagnóstico, que é a tal da tromboflebite. A tromboflebite, diferente do que a gente conversou até agora, ela é uma trombose do sistema venoso superficial e não profundo. Mas a tromboflebite também é uma coisa que cai em prova e que vocês precisam conhecer. Olha só, esse tipo de condição clínica quase sempre está relacionada a um acesso venoso periférico. Aquele paciente que está lá com acesso e aquela veia superficial trombosa em decorrência do acesso venoso periférico. Tromboflebite pode acontecer sem o acesso venoso periférico, Rivas? Sim, pode. E, eventualmente, existe uma condição chamada de tromboflebite migratória, que, como o próprio nome diz, é uma tromboflebite que uma hora está em um lugar, outra hora está em outro. Tromboflebite migratória acontece nos casos daqueles pacientes que têm uma doença reumatológica chamada de doença de Berger. E a tromboflebite migratória acontece como uma das manifestações primárias aí dessa doença de Berger. Isso vai ser melhor discutido com vocês na reumatologia, mas por hora saiba, quando você tem tromboflebite migratória, isso pode ser uma das manifestações clínicas dessa doença. Outra situação em que pode aparecer tromboflebite migratória são em algumas neoplasias. Tá bom, Rivas, entendi, mas a principal causa é ela relacionada a catéter venoso periférico. O que caracteriza a tromboflebite? O paciente vai apresentar dor local, tem inchaço, enduramento ali do trajeto venoso e eritema também no trajeto da veia. E como a gente faz para tratar isso? A primeira coisa, nos casos dos pacientes que têm catéter venoso associado, que é a maioria, você precisa retirar o catéter. Antibiótico, precisa fazer? Não, a menos que tenha evidência de infecção, a menos que essa tromboflebite esteja supurando, esteja saindo pus, tenha necrose. Do contrário, não precisa fazer antibiótico-terapia de rotina para esses casos. E você faz anticoagulação apenas se o trombo tiver a distância menor ou igual a 5 centímetros do sistema venoso profundo. Ou seja, se você pega aqui, por exemplo, uma veia cefálica, né, que vai desembocar na veia axilar, ou então você pega uma veia safena magna, que desemboca na veia femoral. Se o trombo está a uma distância de 5 centímetros do sistema venoso profundo, se o trombo está alto, né, se o trombo está proximal, e é uma distância de 5 centímetros do sistema venoso profundo, eu preciso fazer anticoagulação, porque tem risco desse trombo acometer, dessa trombose acometer o sistema venoso profundo. Do contrário, Rivas, se não está a 5 centímetros de distância do sistema venoso profundo, qual é a minha conduta? A minha conduta é sintomática. Eu preciso dar para esse paciente analgésico, anti-inflamatório, posso fazer compressa compressa quente ou então compressa gelada,
Mas eu não uso antibiótico e eu não faço anticoagulação, a menos que eu tenha situações específicas. Antibiótico na presença de infecção e anticoagulação se o trombo tiver uma distância de 5 centímetros do sistema venoso profundo. Olha só, questão de prova da Federal do Rio de Janeiro do ano de 2020. Mulher de 42 anos, internada, apresenta área de vermelhidão e edema endurado no antebraço do lado esquerdo. Relata que há 2 dias estava em soroterapia, ou seja, estava com um catéter venoso puncionando ali aquele vaso. O diagnóstico mais provável e o tratamento mais adequado são, respectivamente. Então, o diagnóstico, a princípio, tromboflebite. Qual é a conduta? Suportiva, a princípio. A gente faz a administração de anti-inflamatórios, analgésicos e compressas que podem ser frias ou quentes. Pessoal, a gente encerrou aqui o nosso papo sobre trombose venosa profunda. No nosso próximo bloco, a gente vai falar sobre esse tema aqui, que é insuficiência venosa crônica. É um tema que cai menos em relação à trombose venosa profunda. Então eu digo para vocês, estudem TVP. É o segundo tema que mais cai em cirurgia vascular. Não fiquem com dúvidas relacionadas a esse tema. E se vocês tiverem qualquer dúvida, me procurem ou nas redes sociais, no fórum de dúvidas, ou lá nos comentários de questões. Se vocês quiserem falar, fazer algum comentário de alguma coisa que vocês não entenderam, me procurem, porque vocês não podem ficar com dúvida aqui em relação a isso, porque são temas muito cobrados aí nas provas de vocês. Tudo bem? Bons estudos, um grande abraço, até a próxima.